Voltamos com o nosso encontro com Jesus. E quem vai orar comigo nessa tarde? Pessoal, nessa tarde nós vamos caminhar pela palavra de Eclesiastes. Eclesiastes 3:1. Nessa tarde nós vamos... Os cachorrinhos estão dando oi. Mas você que está aqui agora comigo, sente uma coração. Deixa eles pararem. Mas você que está nessa tarde aqui comigo, Deus quer falar com você. E é por isso que eu fiz essa live sem avisar no Stories, e sem avisar o dia, sem avisar o horário. Apenas no momento que o Senhor colocasse ao meu coração de fazer, então eu viria aqui e entregaria a palavra que o Senhor me entregou para compartilhar com vocês. E é por isso que hoje nós vamos meditar sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus nas nossas vidas. O Kairós do Senhor. Piuí sempre está na unção. Inclusive, nós devemos orar todos os nossos animais. Quem aqui tem animalzinho de estimação em casa? Vocês oram os animaizinhos de vocês? Eu oro os meus. Eu vou compartilhar um testemunho simples, mas muito significativo, que o Senhor trouxe ao meu coração agora. Há uns dias atrás, o Piuí, ele tinha passado mal, ele estava passando mal. Deixa eu mostrar ele para você. Há uns dias atrás, ele estava passando mal. E ele teve uma pancreatite. E eu orei assim a Deus. Eu falei, Senhor, cura ele, restaura a saúde dele como se ele tivesse saído da barriguinha da mãe dele. Restaura a saúde dele por completo. Ele teve uma pancreatite. Aí nessa semana, quando nós fomos voltar ao veterinário para fazer exames e ver como que ele está, isso tem mais ou menos um mês. Na verdade, já tem um mês. Aí o médico, na hora de dar o resultado dos exames, ele virou e falou assim, olha, o normal é tanto, tá vendo? Só que o Piuí ainda tá abaixo do normal. O pâncreas do Piuí tá igual se ele fosse um neném. O médico usou essas palavras. Eu sei que pode parecer normal, bobeira, só que o médico usou as mesmas palavras da oração que eu fiz a Deus. Eu pedi para o Senhor curar ele, igual se ele tiver... E fazer o pâncreas dele voltar igual se fosse um nenenzinho. E foi exatamente essas palavras que o médico disse para nós essa semana. E eu vi ali a mão de Deus na minha vida, mais uma vez. E a maneira como o Senhor faz questão de atender as nossas orações, os nossos pedidos e atender os mínimos detalhes daquilo que nós entregamos para Ele. E o que acontece? Acontece que quando a gente está com o nosso olhar atento, nós conseguimos perceber a mão de Deus em todo tempo, em toda parte. Conseguimos perceber Deus nos detalhes da nossa vida, se atentando nas coisas mais pequenas que nós pedimos para Ele. Mas quando nós não buscamos, a nossa visão passa a também ficar completamente bloqueada ao agir de Deus. Porque é como se nós escolhêssemos ficar cegos
diante os feitos do Senhor na nossa vida. E muitas vezes isso acontece quando nós estamos apenas com os nossos olhos direcionados às grandes coisas, esquecendo assim de se concentrar no momento presente, no dia que o Senhor nos concede, e perdendo a oportunidade de ver a mão de Deus por detrás das pequenas coisas. Mas mora um problema muito grande aí. Porque quando nós estamos atentados apenas a enxergar os grandes feitos do Senhor, perdendo assim os pequenos detalhes, as pequenas coisas que Ele nos envolve diariamente, nós ficamos perdidos e não encontramos o caminho que o Senhor quer que a gente trilhe nessa estação, neste momento. Porque para se encontrar o caminho que o Senhor tem para nós a cada tempo, é preciso estar atento aos detalhes. É preciso estar atento àquilo que o Senhor está nos mostrando. É necessário buscar. É necessário buscar constantemente para que a nossa visão ela seja ajustada pelo Espírito Santo e assim nos tornemos capazes de enxergar o direcionamento do Senhor. Entende? Quando nós estamos apenas procurando pelas grandes coisas, pelos grandes feitos, pelos grandes sinais, nos tornamos completamente cegos diante o agir do Senhor no tempo presente. Mas a nossa live, o nosso encontro com Jesus hoje não é sobre direcionamento. Pode até ser em um certo ponto, mas nesse momento, nessa hora sagrada desse dia, você que está aqui comigo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro com Jesus. Você que está aqui mais uma vez, é muito bom te reencontrar. E você que está aqui pela primeira vez, caiu não, o Senhor te trouxe até aqui. Seja muito bem-vindo, vamos orar nessa tarde, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos nos alimentar dela. Nos alimentar daquilo do único alimento que pode nos preencher de verdade, pode trazer direcionamento, paz e clareza para os nossos caminhos, que é a palavra do nosso Deus. Portanto, nessa tarde, você que puder parar tudo que você estiver fazendo, vamos entregar essa hora santa ao Senhor e pedir ao Santo Espírito que flua poderosamente através das nossas vidas nesse exato momento. Nós sempre temos a tendência de achar que agora não é uma boa hora para se viver um milagre. Quem sabe amanhã, né? Ou depois. Mas na verdade a melhor hora para se viver um milagre é essa aqui, que nós estamos vivendo. 5:09 da tarde do dia 9, hoje é dia 9, né? Isso. 9 de julho de 2026. Esse precioso dia que Deus nos concedeu. Esse dia abençoado que Jesus nos presenteou. Esta hora sagrada, este momento, é o melhor momento da nossa vida para que a gente se envolva completamente na presença de Deus e viva um grande milagre. A palavra nos diz que aquele que espera por condições perfeitas nunca fará nada da vida dele. Aquele que fica esperando o momento perfeito, quando eu tiver isso, ou quando eu for assim, ou quando isso acontecer, então aí sim eu farei, então aí sim eu serei mais feliz. Parece simples essa fala, mas ela carrega muita sabedoria e é necessário muito quebrantamento de coração e entrega ao Senhor para que de fato a gente possa viver dessa forma. Viver de uma forma onde paremos de esperar o tempo perfeito e passemos a ver a perfeição do tempo presente. Conhecem o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada nunca me faltará. Quantas interpretações que a gente vê assim, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a palavra diz para mim e para você que o Senhor é o nosso pastor e nada nunca nos faltará, significa que aquilo que nós não temos agora, nós não precisamos agora. Tudo que nós precisamos para avançar em nossa vida, nós já temos
exatamente agora em nossas mãos. E é isso que o Senhor fala hoje para você, filho. Não falta nada. Eu já coloquei na sua mão. Não falta nada. Você só precisa de mim e de confiar em mim. Leve essa verdade para dentro de você. Permita que a verdade da palavra do Senhor arranque de você toda mentira, toda negatividade, toda prisão que estava enclausurando a sua mente, a sua alma, o seu espírito e te colocando em um estado de paralisia, fazendo você direcionar os teus olhos para aquilo que você acredita haver falta. Nesse momento, vamos entregar a nossa visão no altar do Senhor e clamarmos juntos a Ele para que o Espírito Santo nos faça manter os nossos olhos fixos na promessa e fixos no nome dEle. Eclesiastes 3:1. Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Há um tempo perfeito para cada coisa debaixo do céu. Quantos de vocês que estão aqui comigo que acreditam estar atrasados? Ou quantos de vocês que estão aqui comigo que acreditam que Deus de fato está demorando demais para cumprir certas coisas? Quantos? Quantos de vocês aqui comigo muitas vezes já deixaram com que a pressão externa, os ruídos externos, fizessem você se sentir como se Deus estivesse atrasado em fazer certas coisas em sua vida? Ao longo da minha caminhada com o Senhor, muitas vezes eu me perdi ouvindo os ruídos ao meu redor, ouvindo o tempo que as pessoas estavam determinando para a minha vida ao meu redor. Muitas vezes eu me perdi nestes caminhos. Mas a graça toda, a grande graça é que quando nós permanecemos no Senhor, Ele não permite que eu e você venhamos ficar sobrecarregados e cheios de coisas que não nos pertencem. Por exemplo, convicções alheias. Muitas vezes você escuta coisas, convicções de outras pessoas, e às vezes você guarda isso para você. Verdades de outras pessoas, achismos de outras pessoas, e você guarda isso dentro de você e acaba levando como verdade também. E muitas vezes você próprio, nós mesmos, e a nossa falta de aperfeiçoamento, porque nós estamos sendo aperfeiçoados em todo o tempo. A nossa mente está sendo renovada em todo o tempo, todos os dias, a cada estação da nossa vida. Nós nunca vamos chegar num ponto onde a nossa transformação, a nossa santificação vai ter chegado ao limite. Perfeito é só o nosso Deus eterno. É só o nosso maravilhoso Jesus. Ele é perfeito. Eu e você somos aprendizes da perfeição. Ele é o nosso mestre, o nosso bom pastor. E quando nós escolhemos e desejamos que o bom pastor nos conduza, nós estamos condicionados ao tempo dele. E esse é um dos maiores milagres da nossa vida. Estar condicionado ao tempo de Deus. Isso nos protege dos caminhos errados. Estar condicionado ao tempo de Deus nos protege de viver coisas fora do tempo. Estar condicionado ao tempo de Deus nos protege de ter aquilo que não devíamos ter. Estar condicionado ao tempo de Deus nos permite encontrar libertação em todas as áreas da nossa vida que estavam nos trazendo paralisia, que estavam nos adoecendo e tentando nos roubar dos caminhos do Senhor. Eu acredito que o Senhor trouxe até aqui pessoas que estavam sendo completamente pressionadas pelo tempo. Pressionada pelos ideais das pessoas ao seu redor, pressionada pela sua própria convicção do que é o tempo, de quando Deus deve fazer algo em sua vida,
de quando ele precisa mudar algo, abrir uma porta, realizar algo, transformar algo, entregar um milagre. Eu acredito que o Senhor trouxe até aqui pessoas que estavam sendo completamente paralisadas pelo medo do tempo. Deus te trouxe até aqui para te dizer, filho, que você não deve continuar se preocupando tanto, que você precisa descansar nele. Você não precisa achar que alguém tem o poder de dizer a você quando é que Deus fará algo. Muitas vezes você ouve uma palavra de um irmão e esse irmão te entrega da parte de Deus uma palavra assim: Deus mandou te dizer que Ele fará. E de fato, Ele vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque o nome dele também é Deus de obras completas. Mas é importante descansar na certeza de que o tempo da nossa vida cabe somente ao Senhor. Eu estava refletindo nos últimos tempos a respeito de algumas coisas com Jesus que Ele veio me ensinando ao longo do último ano. E ao conversar com Jesus, eu contava para Ele constantemente o quanto que, por muitas vezes, as opiniões alheias me atrapalharam. Quantas vezes que ouvir o que o outro achava ser certo me atrapalhou. Quantas coisas que eu ouvi dentro da minha caminhada com o Senhor, de outras pessoas que tentaram paralisar o meu propósito, me tirar do caminho do Senhor. Sabe por que isso acontece? Quando nós damos abertura na nossa vida para pessoas erradas entrarem, nós acabamos por permitir, na verdade nós acabamos dando brechas para outros colocarem o dedo naquilo que não nos deve a Ele. Bom, acho que ficou um pouco confuso, mas vou falar melhor. Deixa eu colocar o computador aqui para carregar, que tá com a musiquinha. Que acabou trazendo notificação aqui. Só um minutinho, pessoal. Você que sentiu no coração que tem que enviar essa live para alguém que você ama, aproveita, envia e seja um canal de bênçãos na vida dos seus. Amém? Aí acabou desligando, né? Não tem problema. Mas então vamos fazer assim. Eu não anotei isso. Mas quem tiver com papel e caneta, vamos anotar algumas etapas? Algumas etapas importantes para que a gente caminhe com clareza e descanso no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Tem algumas coisas muito importantes. E essa tarde gostaria de falar isso com vocês. Primeiro ponto importante. A base de tudo. Aquilo que nos sustenta. Aquilo que sustenta a nossa caminhada com o Senhor. Aquilo que sustenta a nossa vida de fé. Aquilo que nos permite ter capacidade de caminhar pelos caminhos de Deus. A busca constante. Então coloca aí, número 1. Buscar constantemente a presença do Senhor.
quando eu conheci Jesus profundamente, de um jeito que nunca antes eu havia conhecido, eu repetia constantemente essa frase aqui para mim. E é o Espírito Santo. Eu vou buscar por Deus a cada batida do meu coração. Então, quando os pensamentos ruins vierem sobre mim, eu vou me lembrar instantaneamente que eu vou buscar por Deus a cada batida do meu coração. Então, imediatamente, eu desvio os meus pensamentos para o Senhor. Quando o meu coração se sentir aflito, eu vou me lembrar que eu vou buscar por Deus a cada batida do meu coração. Então eu vou chamar pelo nome dele mais uma vez. Esse é o nosso número 1 da nossa lista para se manter no propósito de Deus para a nossa vida. Buscar a Ele constantemente. Nós não podemos buscar ao Senhor, a nossa busca pelo Senhor, ela não pode ser uma busca aonde nós só venhamos buscar a Deus quando nós estamos em completo desespero ou quando nós estamos completamente inspirados, motivados. Entenda, eu vou buscar a Deus independente do que eu esteja vivendo. Eu vou buscar a Deus independente se a figueira está florescendo ou não. Eu vou buscar a Deus independente do meu estado emocional. Eu vou buscar a Deus independente se Ele abriu a porta diante de mim ou se Ele fechou ela. Eu vou buscar a Deus independente se a minha oração está sendo, se eu estou vendo a minha oração ser atendida ou não. E aí vem um ponto importante. Um ponto muito importante que você não pode esquecer. Quando nós buscamos constantemente a presença do Senhor, o próprio Espírito Santo revela para mim e para você algo muito profundo. Mais uma vez, eu alcancei essa resposta do Pai lá atrás, no meu processo mais profundo de conversão. E assim o Espírito Santo dizia ao meu coração: quando você achar que nada está acontecendo, tudo está. Então eu uni as duas coisas. Eu vou buscar por Deus a cada batida do meu coração. E quando eu achar que nada está acontecendo, tudo está. Então eu vou buscar mais, porque agora eu sei que os meus olhos, que a minha fé não está ancorada naquilo que eu vejo, mas sim naquilo que eu acredito. E eu acredito em um Deus, o único Deus, todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Eu sei que o nome dele é Deus do impossível e que nada, absolutamente, é maior do que ele ou pode parar o poder dele. Então, 2 pontos importantes, vamos recapitular. Eu vou buscar por Deus a cada batida do meu coração. E eu vou levar isso para toda a minha vida. Enquanto houver batimento, enquanto houver sangue pulsando em minhas veias, eu vou buscar por Deus a cada batida do meu coração. Eu vou buscar por Deus a cada batida do meu coração quando eu falho também. Quando eu percebo a minha insignificância. Quando eu percebo que por mais que eu lute, eu continuo a pecar constantemente contra o meu Deus. Quando eu percebo que eu não era santo como imaginava ser, ou bom como eu acreditei a vida inteira que fosse, eu vou continuar buscando por Deus. Vou continuar buscando por Ele. Mais e mais. Porque quando eu busco, entrego para Ele o meu livre-arbítrio e permito que a mão poderosa dEle me edifique dia após dia, me transforme e me lapide
dia após dia. Busco constantemente. E depois o Espírito Santo me capacita a enxergar, a ter olhos que veem além do natural. Então começo a conhecer o poder da oração. Quando eu pensar que nada está acontecendo, tudo está. Porque eu permaneço orando. E quanto maior é a minha oração, maior é o milagre de Deus na minha vida. E eu não paro de orar. Ainda que o mar se apresente diante dos meus olhos, não paro de orar. Ainda que a fraqueza venha sobre mim e me falte o vigor, não vou parar de orar, não vou parar de buscar, não vou parar de me entregar, não vou parar de clamar, não vou me contentar com uma vida rasa, não vou me contentar com uma vida distante do meu Deus. Não vou me contentar com palavras vindas de outros irmãos. Eu não vou viver apenas por isso. Quero as minhas palavras. Quando eu digo isso, eu digo que eu quero que o Senhor revele em meus ouvidos, em meu interior, as palavras que Ele tem sobre mim. Quem vive preso a receber somente uma palavra vinda de outro irmão, caminha por um caminho de mornidão espiritual. Porque esse acredita que a oração do outro é mais poderosa do que a própria oração. Mas a palavra de Deus diz que oração poderosa mesmo é aquela quando você entrega o seu coração a Deus. Essa é a oração mais poderosa. Quando Daniel entrou num propósito de jejum para obter uma resposta do Senhor que durou 21 dias, quando o anjo desceu até ele, o anjo disse assim, após os 21 dias, Daniel, eu vim em resposta à sua oração, mas eu quero te dizer que desde o primeiro momento que você entregou o seu coração a Deus, o Senhor ouviu a sua oração e me enviou em resposta a ela. A palavra nos mostra claramente que a oração mais poderosa é aquela que nós entregamos o nosso coração para Deus. É a oração mais sincera da nossa alma. Então, dentro da nossa lista, nós já colocamos buscar constantemente pela presença do Senhor e se lembrar constantemente de que quando achamos que nada está acontecendo, é aí que tudo está. E diante desse caminho de buscar constantemente a face do Senhor e buscar a presença de Deus em todo o tempo, os nossos olhos que um dia estavam completamente cegos diante os feitos de Deus que se apresentam diante de nós dia após dia, os nossos olhos começam a ver aquilo que antes não via, aquilo que antes não viam, porque o próprio Espírito Santo em nós nos capacita. Uma visão espiritual, você só tem uma visão espiritual por meio do Espírito Santo de Deus. Não fique preso a uma intuição.
esperando que uma intuição surja de dentro de você. Queira mais do que uma intuição. Queira o próprio Deus falando com você. E eu sei que você quer e é por isso que você está aqui. Eu não estou falando com pessoas que não querem a presença de Deus. Eu estou falando com pessoas que estão buscando a presença de Deus. E hoje Deus quer te levar por águas mais profundas, filho. Jeremias 33:3. Clame a mim e eu vou te responder e te revelarei grandes coisas ocultas e insondáveis que não conheces ou que ignoras. Clame a mim e eu vou te responder. Ele está dizendo que se você chamar por ele, ele vai te responder. O seu maior propósito neste dia é buscar pela voz do Senhor. Quando nós temos uma palavra em nossa vida, nós podemos avançar no caminho de Deus. Agora, sem uma palavra, nós ficamos perdidos. E quando nós estamos trilhando o caminho de Deus para a nossa vida, vai ter momentos dentro desse caminho que o Senhor vai te fazer esperar. Ele vai te colocar em momentos de espera. Amo você, amiga, que bom que você está aqui. Te mandei mensagem. E quando nós estamos no caminho de Deus para a nossa vida e o Senhor pede para que a gente espere, nos coloque em tempos de espera, dentro desses momentos de espera, o Senhor nos ensina a descansar nele. E é aí que a nossa alma se liberta mais um pouco. É aí que o nosso nível, o nível da nossa fé cresce, que a nossa maturidade espiritual avança. Quando a gente aprende a descansar nele. Nós vamos ter que aprender isso ao longo de toda a nossa vida. Mas na medida que nós vamos caminhando com ele, nós vamos aprendendo a descansar mais e mais. E não há paz maior para a nossa alma do que a alma que aprendeu a descansar em Deus. E uma das coisas que o descanso no Senhor nos ensina é sobre o tempo dele. Descansar nele e descansar no tempo dele. Por isso, dentro dessa lista que a gente montou, vamos colocar o item 3, descanso. Descansar no Senhor. Buscar constantemente é o número 1. O número 2 é: quando eu achar que nada está acontecendo, tudo está. Então eu continuo orando mais e mais. Quando eu escolho orar mais e mais, isso significa que quando situações completamente desesperadoras surgirem diante de mim, eu vou intensificar ainda mais a minha oração. Porque significa assim, que se eu estou orando muito e as coisas estão ficando demasiadamente difíceis diante de mim, é porque a obra e o milagre é muito maior do que sequer eu consigo imaginar ou ter capacidade para entender. A palavra diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Logo, se os impedimentos são grandes, quando você vive uma vida de oração, é porque o milagre é muito maior. E grandes milagres só são alcançados
por joelhos que se dobram constantemente na presença do Senhor. Só vive grandes milagres aquele que não desiste de lutar por eles, aquele que não desiste de buscar por eles. E é aí que nós chegamos no nosso item 3, o descanso. Descansar. Porque eu oro, aparentemente não vejo resultado. Mas aí descanso no Deus que tudo pode. Descanso no Deus, dono do tempo e dono de todas as coisas. Lembra daquilo que nós falamos? Que estar condicionado ao tempo de Deus nos permite descansar? Hoje, filho, você que está aqui, que estava se sentindo completamente pressionado, por você mesmo ou pelas pessoas ao seu redor, precisa entrar no descanso do Senhor. E eu declaro no nome de Jesus que agora mesmo você entra. Eu não concluí um raciocínio que eu falei com vocês em algum momento aqui na live, sobre uma conversa que eu estava tendo com Deus, sobre as últimas coisas que o Senhor me ensinou nos últimos 2 anos, 1 ano, 2 anos. Vamos colocar 2 anos ou mais, fica complicado. Eu não vou conseguir ditar o tempo, a gente não consegue ditar o tempo, a gente não consegue dizer em quanto tempo que o Senhor nos ensinou tal coisa. Porque Ele vê o profundo, o que está escondido, né? Mas uma das últimas coisas que eu comecei a ter muita clareza com Deus foi de quantas vezes que eu deixei as opiniões das pessoas interferirem no meu caminho com o Senhor. Não interferirem de fato na minha busca ou no meu amor por Ele, mas o fato de ouvir coisas e pensar que Deus estava se atrasando em fazer. Existem pessoas que entram nas nossas vidas e elas querem ditar o tempo de Deus para você. Tem pessoas que elas fazem você, elas tentam fazer você desacreditar de você mesmo. E essas pessoas são aquelas pessoas que não acreditam nelas. E elas tentam fazer isso com você. Tem gente que quer virar pra você, só falta virar e falar bem assim, ó, Deus tá super atrasado, né, na promessa que Ele te entregou, porque até hoje Ele não cumpriu, então certamente Ele tá atrasado, Ele não vai cumprir mais. Tem gente que falta dizer isso pra você. E aí você começa a ver e pensar assim, meu Deus, mas Senhor, por que tá demorando tanto? Por que não aconteceu ainda aquilo que o Senhor me prometeu, aquilo que eu ouvi de você? Por que, meu Deus? E se nós escolhermos nos agarrar nestas pessoas, naquilo que essas pessoas acham, na verdade que essas pessoas carregam, certamente nós vamos caminhar para longe do propósito de Deus na nossa vida. É por isso que por nem um segundo sequer nós devemos dar poder a uma palavra contrária sobre a nossa vida. Deus não te enxerga com os seus próprios olhos, ou não te enxerga pelos olhos do outro. Deus te enxerga com os olhos de um pai olhando para um filho. Um pai aqui nessa terra pode falhar, e uma mãe também, e vão de fato.
Porque somos seres humanos e nós vamos falhar até com quem nós mais amamos. Mas Deus não falha. E Ele não promete algo que não vai cumprir. E quando Ele te revela um grande propósito, Ele já te viu sendo aquilo. Ele sabe que te criou para isso. Ele sabe que essa é a sua verdadeira identidade. E é aí que o Espírito Santo nos leva mais fundo ainda nesta palavra. Identidade é uma cura profunda que o Senhor vai realizando em nossas vidas, mediante a um caminho de busca pela presença. Então nós colocamos no nosso primeiro item busca constante, oração constante, né? Quando eu achar que nada está acontecendo, tudo está. Depois descanso. Descanso no Senhor. Descansar no tempo dEle. Descansar no governo, na autoridade, em quem Ele é. E depois identidade. Porque a nossa identidade ela vai ser tratada em todos os dias da nossa vida. Em todo tempo a nossa identidade vai ser tratada por Deus. Vai ser tratada por quê? Porque para que eu alcance o que o Senhor tem para a minha vida em todas as estações, eu preciso me tornar exatamente quem Ele me criou para eu ser. Nesse caminho de busca, você vai encontrar cura. Na medida que você vai se curando, a sua identidade de filho, ela vai se revelando e vai se firmando a você. Na medida que a sua identidade, ela começa a caminhar por caminhos muito profundos em Deus, na medida que a sua identidade, que a sua verdadeira identidade vai sendo curada por Deus, então você começa a ser capaz de enxergar um pouco mais sobre o seu propósito e sobre os caminhos que Deus tem para a sua vida. Não é uma fórmula mágica que eu estou dizendo aqui. Não é um passo a passo que eu quero dizer a vocês. O que eu quero dizer é algo simples, mais profundo. O que acontece é que sem uma identidade curada e firmada dentro de mim, sem uma identidade de filho, eu não tenho clareza sobre o propósito de Deus para minha vida e sobre qual caminho Ele tem para mim. A revelação do meu propósito, ela está diretamente curada, ela está diretamente ligada à cura da minha identidade, revelação a respeito dela e firmamento dela em mim. E sabe uma das coisas mais profundas que o Senhor faz quando nós permitimos que Ele cure a nossa identidade e revele ela em nós? Uma das coisas mais profundas, com certeza talvez a maior, talvez não existe essa palavra para o que eu vou dizer agora, mas a parte mais profunda da nossa identidade de filho é reconhecer o quanto somos amados. O amor da cruz. O amor da cruz que fez Ele se entregar na cruz. Esse amor precisa ser revelado dentro de mim e de você todos os dias da nossa vida, cada vez um pouco mais. Enquanto houver vida em nós e a nossa vida for rendida ao altar do Senhor, todos os dias, Ele vai nos ensinar um pouco mais e nos mostrar um pouco mais o quanto nós somos amados. Todos os dias da nossa vida, Ele vai mostrar para mim e para você o quanto nós somos amados.
E na medida que nós vamos entendendo, compreendendo genuinamente, verdadeiramente dentro de nós o quanto somos amados por Ele, vamos sendo completamente transformados e curados pela graça de Deus. E é aí que nós chegamos ao final da nossa lista. Nós colocamos, foram o quê? Foram 5 itens. O amor. Então perceba como que o Espírito Santo é mágico. Olha o que ele acabou de nos dizer. Nós fizemos uma lista aqui nessa live. Eu vou recapitular tudo. Primeiro nós buscamos, certo? Buscamos constantemente a face dele. Depois nós aprendemos a enxergar com os olhos da fé. Correto? Depois nós aprendemos o descanso. Né? Descansar nele, em quem ele é. E o que o descanso me ajuda? O descanso me ajuda a ter paz. A paz que só Deus pode me dar. E o descanso em Deus produz em mim também a perseverança. Porque o descanso também me ensina sobre o tempo perfeito. O descanso também me ensina sobre Eclesiastes 3:1. Né? Então, na medida que eu vou aprendendo sobre o descanso e sobre o tempo dele, o Espírito Santo me revela que eu posso descansar no governo dele sobre a minha vida. Que nada que eu não tenho hoje, na verdade que tudo aquilo que eu não tenho hoje eu não preciso. E que a porta que não se abriu hoje, não preciso também dela hoje. Porque a graça dele se renovou sobre mim neste dia, sobre você também mais uma vez nesse dia. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós neste dia, de modo que 2 Coríntios 12:9 nos diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Ok, então no descanso eu aprendo várias coisas. Vamos para o quarto item. Identidade. Identidade. Cura profunda. Revelação de quem eu sou em Deus. Identidade de filho, não do mundo, não do que as pessoas pensam sobre mim, não do que eu mesmo erroneamente penso sobre mim. Identidade de filho, como ele me vê, como ele me criou. Identidade de filho. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E o quinto item, nós falamos do quê? O amor. Nós começamos com busca nessa lista e nós terminamos com amor. Mas o amor une perfeitamente todas as coisas. Nós começamos com o amor e nós terminamos nele. Então o amor é o pilar, é a base de todas essas coisas que nós falamos aqui hoje. E quando nós falamos do amor, nós falamos de Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor é a base de tudo. E o amor é Jesus. A única coisa que nos leva a buscar por Ele é o amor a Ele. Só que quando nós descobrimos o amor que nós temos por Deus,
nós descobrimos também que antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu busco por Ele. Para eu enxergar com os olhos da fé, aprender a enxergar com os olhos da fé, eu preciso descansar em Deus. O meu amor por Ele, quanto mais eu o amo, mais eu busco por Ele. E o segredo está na busca constante. E além da busca, o segredo está na chama do meu amor queimando por Ele. Eu só consigo todas essas coisas em Deus. Eu só consigo todas essas revelações, todas essas transformações amando o Senhor, amando Ele com todas as minhas forças e buscando a cada dia mais conhecer esse amor, alimentar esse amor, porque eu não posso dar para Ele, eu não posso oferecer um amor pequeno para aquele que se entregou na cruz por mim. Eu preciso dar o melhor de mim. Eu preciso dar todo o meu amor para Ele. Quanto mais nós buscamos, Cleide, mais nós nos damos conta desse amor avassalador de Deus, por Deus que existe dentro de nós. A criatura tem sede e fome do seu Criador. A criatura não consegue viver longe dele. E quanto mais nós buscamos, mais nós vamos nos dando conta da nossa extrema fome pela presença, pela palavra e pelo alimento. Portanto, nós terminamos o nosso encontro com Jesus de hoje com a seguinte direção do Senhor para a sua vida cristã. Continue buscando o amor a cada batida do seu coração. E a busca pelo amor te levará dia após dia para mais perto, para mais fundo da presença de Deus. Portanto, descanse no Senhor. Descanse no tempo dele. Você não está atrasado. Está exatamente aonde devia estar. Está agora, no centro da presença de Deus. Não saia dela. Vá mais fundo nela. Tem muito mais. De onde veio esta palavra? Amém? Agradeço a cada um que está aqui comigo, que esteve aqui comigo no nosso encontro com Jesus. Vou deixar esse encontro salvo lá no YouTube, para quem quiser assistir em outro momento, ou também enviar para alguém que você ama essa palavra. Quem você sentir no coração que precisa dessa palavra, envie e seja um canal de bênção na vida dos seus.
Amém? Estou muito feliz com a presença de todos vocês. Desejo que o Senhor os abençoe infinitamente. Dê a vocês uma noite maravilhosa na presença. E um final de semana maravilhoso também que está chegando por aí. Nos vemos em breve. Amém? Até mais, pessoal.